Sejam bem-vindos, vocês que estão voltando novamente. Boa noite, professora Tudo Edilma. bom? Estou me arrumando aqui, o Pois, aparelho. pois se arrume, porque vamos esperar um pouquinho voltar, Sei. Pronto, as pessoas voltarem e eu fazer a apresentação dessa pessoa. pronto. Acho que tá bom agora o aparelho. Deixa eu ver aqui mais para esse lado, fica melhor para esse lado. Aí também está chovendo, professora. Tá sim, tá sim. Guardar 41 pessoas. Ainda falta mais algumas. Vamos esperar mais um minuto. A professora se arrumou. Me arrumei só para isso, né? Quer dizer, um momento muito especial. Para mim é um prazer muito grande estar com todos vocês aqui, porque pelo menos matar a saudade, né? De ver os comentários. Vontade a gente tem de estar na sala de aula mesmo. É verdade. 51. Nem diz, né? O contato presencial não se compara com nenhum outro contato virtual. Tá ligado? O calor do corpo humano. É verdade, não tem comparação. Bom, né? Vamos dar início, né? O É, nosso esse retorno, aí, né? Porque a Dilma tem muito o que falar. Acho que porque ela tá com muita saudade dos tô discentes mesmo. de pedagogia, dos alunos de pedagogia. Ela vai querer ver muitas perguntas dos orientandos dela, dos Eita! alunos. Ou seja, vocês já estão preparados para as perguntas para a professora. Então, né, sejam todos bem-vindos novamente a esse nosso segundo momento, né, desse nosso primeiro ciclo, né, de debate da educação em tempos de pandemia. Apresentar, né, agora essa que irá é Dilma, né, que irá contribuir conosco nesse segundo momento, que é a professora, né, do ensino superior, doutora Francisca Dilma Braga Soares Aureliano, doutora e mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora do quadro efetivo do Departamento de Educação no curso de Pedagogia do Campus Avançado de Patu, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no CAP-UERN, onde leciona as disciplinas Gestão de Educação, Estágio Supervisionado 1 e 2, Alfabetização e Letramento. Realiza estudos na área de políticas, de formação de professores, estágio, práticas pedagógicas e planejamento dos sistemas de ensino. Atualmente, é líder do grupo de pesquisa, formação, currículo e ensino, o Formace, do curso de Pedagogia do Campus Avançado de Patu, na qual coordena o projeto de pesquisa, a formação continuada, o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa e a aprendizagem dos docentes cursistas, e o projeto Plano de Ações Articuladas, as relações de colaboração entre município e União para a implementação de políticas de formação de professores, o IBIC, o ERN e o CNPq. Texto informado pela professora do seu currículo Lattes. Então, Edilma, é com você as suas considerações iniciais, a sua explanação sobre o nosso tema a debatermos hoje. Então, boa noite a todos. Como eu já falei para você, Ângela, é um prazer estar aqui com vocês. Parabenizo também a você por sua excelente mediação, né? O quanto os nossos discentes são capazes. Então, nós pensamos em dar essa oportunidade também a vocês, discentes, de estarem conosco nesse momento. E o meu abraço também aos professores do departamento que estão todos aqui acompanhando a live.
a professora, em nome da professora Camila, né? Que de certa forma a professora Camila organizou junto com a professora Soraya esse momento, está na coordenação, como também o professor Iura, a professora Joseane, né? O meu abraço também à Suenira, a professora Gislane, Nayane, são os professores que, de certa forma, estão engajados, né, nessa atividade. E a todos vocês que estão nos acompanhando. Então, o meu abraço a todos, né? Então, a nossa primeira live, que tem como tema Educação em Tempos de Pandemia, refletindo as formas de ensinar e aprender, eu separei a minha fala em 3 momentos, né? Que foi justamente a precarização do trabalho docente e as relações de ensino-aprendizagem no ensino remoto, os desafios da escola e dos professores quanto à implementação do ensino remoto e as famílias no acompanhamento dessas atividades. Então, vamos iniciar, primeiramente, pela precarização, né? O que é que esse ensino, de certa forma, vem trazendo? De onde é que surgiu essa modalidade, né? Por que esse ensino remoto caiu de paraquedas na vida de todos os professores brasileiros nesse momento? Então, o ensino remoto, ele vem se diferenciando como diferente da educação à distância, né, da EAD, porque considera-se que o ensino remoto é aquele que acontece no momento, vamos dizer assim, simultâneo que ocorreria as atividades escolares. Né? Vamos dizer, a sua aula de vídeo que você passa para o aluno, ou então por meio do Zoom, acontece naquele horário da aula. Já a educação à distância, ela tem as suas especificidades e utiliza-se de várias técnicas, né, plataformas digitais, e não existe um horário, vamos dizer assim, específico para que o professor esteja presente com os alunos, como no ensino remoto, né? O ensino remoto não deixa de ser uma atividade à distância, né, não presencial, mas se diferencia porque a educação à distância tem todas o seu aparato normativo e também, de certa forma, os aspectos específicos da modalidade, né? Você nunca vê o professor, dificilmente vê, muitas vezes são encontros mensais que você pode ir num campus e nem é com aquele professor que leciona a disciplina, então tem as suas diferenças. Mas de onde surgiu esse ensino? Nós sabemos que ele surgiu junto com o advento das tecnologias da informação, né, da comunicação e informação, né, com as TICs, e se apresenta juntamente com o teletrabalho, como também a modalidade home office, como uma criação do modelo do Estado capitalista. É importante a gente destacar isso, né? E é onde surge a nossa preocupação com essa modalidade para que ele venha de passagem e não de permanência. Né? Os professores têm que ter isso em mente. Por quê? Porque nós sabemos que a implantação desses modelos de trabalho remoto, né, por teletrabalho, home office, de certa forma está para baratear ou reduzir os custos, né, dos serviços prestados à educação. E dentro disso aí, nós sabemos que pode ocorrer a perda dos direitos trabalhistas, como já vem acontecendo de muitos profissionais de educação, como também a individualização das relações de trabalho. Como é que nós entendemos essa individualização das ações de trabalho? Cada um faz o seu trabalho onde está. Você, lá no contexto da sua escola, pode juntar-se com outro colega de trabalho e você poder fazer reclamações de algo que não está dando certo. Entendeu? Algo que não está dando certo. E o ensino remoto, ele impede essa junção, essa sociabilidade, essas discussões coletivas. Né? Então, isso é bem-vindo para o Estado, isso é bem-vindo para os governos, isso é bem-vindo para quem? Para os sistemas de ensino.
E nós sabemos que ela aparece agora em nossas vidas como uma porta de saída para as relações de ensino-aprendizagem, ou seja, para a educação. Por quê? Porque surgiu a pandemia, logo parou as atividades escolares e aí o MEC estabelece como ponto firme que tem que se dar as 800 horas durante o ano letivo. Né? O MEC flexibilizou os 200 dias, mas não as 800 horas. Mas que não deu mais nenhuma diretriz, nenhum encaminhamento, apenas deixou a cargo de quem? Do Conselho Nacional da Educação. E o Conselho Nacional da Educação também, nós podemos dizer que são pessoas, poucas entendem da educação, porque são pessoas mais ligadas ao empresariado, aquelas consultorias que fazem educação, aquelas pessoas que, de certa forma, se você pegar o currículo dos conselheiros nacionais de educação, você vai observar que são pessoas que estão ligadas a empresas, a editoras de livros didáticos, a grupos de universidades particulares, né? E poucas são as representatividades que temos da gestão pública e da escola pública. Então, nós observamos que no último parecer que foi lançado pelo Conselho Nacional da Educação no dia 28 de abril, ele só fez uma junção do que os estados já vinham desenvolvendo, né? E assim, pelos especialistas, é considerado como um documento muito mal redigido e que, de certa forma, juntou experiências que os estados e municípios já vinham fazendo, mas que não lançou diretrizes de como as escolas e como os sistemas de ensino devem se portar na reorganização dos seus calendários escolares. Deixou a cargo dos sistemas de ensino ter a sua autonomia, né? Tudo bem, autonomia até aí, mas só que nós sabemos que com essa autonomia, sem uma diretriz, sem um direcionamento, os municípios, cada um está fazendo de um jeito. Cada estado está fazendo da sua forma, porque no documento não está posto o que não deve ser feito. Tá entendendo? A única coisa que o MEC estabeleceu no seu despacho número 29, que já foi agora no final de maio, foi um mês depois, dia 29 de maio, foi que não poderia ser feito avaliações. As formas de avaliação foram suspensas porque o documento do Conselho, parecer número 5, estabelecia que as escolas poderiam sim avaliar, como também só não poderia ser aplicadas avaliações de larga escala. Então, são essas questões que nós podemos ver que as escolas e as instituições ficaram meio que soltas e cada um procurou alternativas para desenvolver essas aulas, uma vez que foi autorizadas o registro das aulas não presenciais. Então, como chegar até os alunos? Pensou-se em quê? Nas tecnologias, não é isso? Pensou-se também em uma forma de chegar seria essas aulas remotas e que a escola está orientando, seja por meio de aulas online, né? Algumas por plataformas digitais, outras por atividades impressas, entregues para ser desenvolvidas semanalmente. Muitas vezes as famílias vão uma vez na semana ou 2 vezes na semana, ou então a cada 15 dias na escola pegar essas atividades. Né? É esse modelo que a gente observa. Mas o que a gente leva em questionamento nesse momento é quais foram as condições, né, que, de certa forma, foram dadas a esses profissionais da educação para que eles implementassem esse novo modelo de ensino. Porque nós tínhamos professores que não sabiam lidar nem sequer com o celular, nem celular tinha. Eu conheço professores que nessa situação foi preciso ainda comprar o celular, aprender a mexer no celular, para depois se apropriar de plataformas, né, de grupos de WhatsApp e assim por diante.
Então, quais foram as condições que os sistemas de ensino foram colocados colocou para esses professores, né? E para as crianças? Se alguns professores tinham essas dificuldades, imagina as crianças. Qual a condição de acesso, tanto de professor como também das crianças, né? Dos jovens, desse acesso? Uma pesquisa feita pela UFRN no ano passado, em 2019, constatou que apenas 29% dos alunos do ensino fundamental tinham acesso à internet e 69% do ensino médio, né? Claro que nós sabemos que evolui, essa realidade não seja mais agora a mesma em 2020, mas nós sabemos que tem caso, pelo menos aqui no município, né, de Belém do Brejo do Cruz, tem caso de criança que não tem esse acesso à internet. Temos crianças da zona rural que não têm esse acesso e elas recebem simplesmente as atividades impressas. E eu fico me perguntando, e aqueles que não sabem ler, e aqueles que não têm pais alfabetizados, e aqueles que vão aprender matemática? Como é que aprende sem essa orientação, sem ter a mediação pedagógica do professor em sala de aula, né? Então, nós sabemos que essa condição é desigual. Por ser desigual, é excludente, uma vez que nem todos têm acesso. Então, já passa a ser um ensino excludente pela falta de acesso de todos. E nós prezamos por uma educação de qualidade. Uma educação de qualidade implica no acesso e permanência. Se o aluno não tem acesso, dificilmente permanecerá nesse modelo, né? Aí pode ter o grande índice de desistência, né? Um grande índice de desistência pode acontecer nesse modelo. E então nós podemos observar que essas condições são desiguais, né? Tanto dos professores como dos alunos. Muitos tiveram que, de certa forma, colocar a internet na sua casa porque não tinha. Então, observo que já surge outro problema aí, que muitas pessoas não estão observando. Os professores dentro de suas casas quem estão mantendo o ensino. Entendeu? Porque nós observamos que ele usa a sua própria internet, ele paga por essa internet, ele não está recebendo do sistema público para usar a internet, para dar suas aulas em casa. Ele, de certa forma, ele usa os seus equipamentos, não é da escola esses equipamentos, são os equipamentos próprios dos docentes, né? Muitas vezes o que a escola está arcando inventando para chamar a atenção das crianças, que não é fácil. Não é fácil chamar a atenção de uma criança que está do outro lado da tela. E o mais grave disso aí, os professores estão comprando, tirando do bolso e comprando um próprio material para elaborar essas aulas diferenciadas. Quem deveria promover isso era o sistema público de ensino, seja estadual ou municipal. Então, a gente observa que esse ensino está, nesse momento, dentro da forma como está se dando, ele está se dando de forma barateada para o sistema de ensino. Entendeu? Está se dando de forma barateada para o sistema de ensino, porque aquelas despesas que tinha na escola, com água, com luz, a escola não paga mais, né? E foi criada uma nova estratégia, uma nova metodologia que, de certa forma, reduziu os custos dos sistemas de ensino mais ainda. Então, essa é a realidade que muitos docentes estão enfrentando, né? E, além disso, as condições de trabalho que nós estamos presenciando, os profissionais de educação, eles estão trabalhando mais do que a carga horária, porque eles têm um maior tempo que tem que se preparar para realizar essas aulas. Alguns dão aulas simultâneas por aplicativo como o Google Meet ou então o Zoom, né, que tem que ter toda uma preparação para isso. Outros têm toda uma preparação para gravar videoaulas. Então, eles trabalham por videoaula, por aplicativo simultâneo de aulas online. Muitas vezes ainda envia atividade pela plataforma, por uma plataforma digital, né? Eles mandam, preparam outras atividades para enviar para a escola. Então, são vários tipos de planejamento. São várias metodologias que eles estão utilizando para deixar os alunos, de certa forma, atender
dentro das suas necessidades naquele momento. Então, são essas questões que eu queria trazer inicialmente para todos vocês com relação à precarização do trabalho docente nesse momento. Então, a gente observa que o professor ele está, de certa forma, se prejudicando com relação a isso aí, uma vez que ele não está sendo assistido quanto ao financiamento da educação, porque ele é quem está bancando a educação nesse momento, em certas situações. Né? Não posso generalizar, porque nós não, vamos dizer assim, eu não conheço a realidade de todos. Pode existir alguns municípios e estados que os professores realmente tenham pelo menos aquela mensalidade atribuída a seu salário no final do mês para pagar a internet, porque ele está usando em favor do trabalho público, né, do ensino público. Então, e com relação à sua jornada de trabalho também, que está sendo extrapolada, né? Então, a gente observa que os professores estão também perdendo um pouco dos seus direitos. Por quê? Porque a gente já vinha observando, que a gente observa pelos sistemas de ensino, que muitos professores, principalmente aqueles que não são efetivos e que, infelizmente, as prefeituras e os estados mal fazem concurso público, e aqueles profissionais que nós não podemos dizer, tem aquela separação na escola, é contratado, é efetivo, elite é efetivo e contratado é qualquer coisa. Então, nós não podemos pensar nos profissionais de educação dessa forma. Infelizmente, a gente observa que o sistema público tem deixado de lado a Constituição Federal e principalmente a LDB, né, que, de certa forma, com um certo tempo, tem deixado de realizar o concurso público que era obrigado a realizar, e os profissionais de educação eles estão sendo submetidos a condições de trabalho que Ricardo Antunes chama de, vamos dizer assim, de escravidão. Escravidão só não é no sentido de você trabalhar e não receber nada por isso, mas muitas vezes você não recebe o que você merece por aquilo que você trabalha. Então, muitos professores, eles não estão recebendo o correspondente, eles não têm direito, os professores, muitas vezes que têm contrato, eles não têm direito a férias, eles só ganham pelas aulas dadas, né? Eles não têm direito a 13º salário. Então, são muitos direitos que são cortados e muitas vezes ele não tem, ele entra numa situação de informalidade, entendeu? Ele entra numa situação de informalidade. E isso nós sabemos que prejudica a carreira desses professores, né? É como se eles estivessem se tornando professores auleiros. Ele ganha pelo que ele faz. Não fez, ele não ganha. E os direitos como profissional público fica a desejar, fica a não ser cumprido pelo Estado, né? E outro ponto importante, né, que de certa forma a gente pergunta, tem outra alternativa? Não. Nesse momento, para o ensino remoto, não está tendo outra alternativa para as escolas. Por quê? Porque nós fomos obrigados a implementar, enquanto profissionais de educação básica, inicialmente, né? Pela legislação, nós fomos obrigados a implementar esse modelo. E só que nós temos que ter a consciência de como ele está se dando e que, de certa forma, né? E que, de certa forma, ter essa consciência que nós estamos sendo, muitas vezes, deixados de lado enquanto profissionais de educação pelo sistema público de ensino e reconhecer quais são os nossos direitos e, no momento de gritar por eles, gritar, né? Saber dizer que falta, de certa forma, certas garantias para que ele melhore, já que não é um ensino que garanta a aprendizagem como deveria garantir, até mesmo porque quando a gente lida com criança é outra situação, né? Do que você lidar com um adolescente que já tem, de certa forma, mais apropriação das mídias digitais, então isso vai ser mais fácil. Mas com relação à criança, né, a mediação pedagógica é essencial e nós sabemos que isso prejudica muito, né? E com relação ao que nós estamos vivenciando, nós não temos outra alternativa no momento, porque se tornou, de certa forma, obrigatório com esse parecer, porque ele legitima as atividades não presenciais,
né? Uma vez que diz que pode ser registrada, uma vez registrada, elas vão ser consideradas mais na frente para contabilizar. Inclusive, no parecer diz que o retorno presencial, para completar essa carga horária, a escola poderá permanecer com os dois modelos, ou seja, presencial e também não presencial, continuar utilizando da mesma ferramenta, da mesma estratégia, né? Então, nós sabemos que se torna um pouco, é como se fosse assim, vamos só cumprir o calendário escolar, vamos cumprir as 800 horas, o que baixa é isso. E o que falta é a questão da aprendizagem, né? Será que não vai ficar um déficit nessa aprendizagem? E o conselho que eu dou para as escolas nesse momento é que a gente entenda que esse aluno que está na escola, que de certa forma vai ter uma aprendizagem prejudicada, que nós sabemos que vai ter essa aprendizagem prejudicada, porque por mais que os professores se esforcem, mas a fala da professora Ítalo ficou visível, nem todos dão feedback, nem todos entregam as atividades. Alguns pais são analfabetos e não têm condição de dar esse acompanhamento aos alunos. Alguns pais têm o desafio de trabalhar todos os dias e esse aluno, a gente está esperando uma certa autonomia que ele não tem. Ele não tem essa autonomia ainda para poder ter o domínio de certas estratégias cognitivas e também para efetivar esse ensino sozinho em casa, né? Sem a ajuda do outro. E com relação aos desafios, né, aos professores e para a escola, né, para implementar esse ensino. E Ítala deixou aí muitas contribuições da experiência dela. E eu acho assim, eu vejo que o principal desafio é a garantia do direito à educação. Porque uma vez que nós não estamos incluindo todos nesse modelo, né, se uma escola está utilizando o ensino online, as aulas pelo aplicativo Zoom, por exemplo, e todos os dias naquele horário tem aquelas aulas, mas somente 60% dos alunos têm acesso à internet e os outros não têm, aí vem pegar atividade na escola sem o acompanhamento do professor. Vamos dizer assim, dos males, qual é o melhor? É estar online, porque pelo menos o professor está tirando as dúvidas naquele momento. Né? E aquele que não tem acesso nenhum, como alguns alunos da comunidade rural, como na minha cidade, tem alunos das comunidades rurais que não têm acesso nenhum. E eles vêm só pegar as atividades e não têm esse apoio em casa para resolver. Então, nós sabemos que são muitos desafios e nós consideramos, de certa forma, que há uma exclusão muito grande nesse modelo. Mas, infelizmente, é o que está posto e legalmente posto e que as escolas, os sistemas de ensino estão com essa autonomia para implementar, né? E outra coisa, um dos desafios que consideramos foi que chegou tudo muito de surpresa. E um dos desafios maiores foi o quê? Foi a apropriação, né, das novas tecnologias. Nós mesmos, né? Nós mesmos, como professores da instituição de ensino superior. Eu mesmo fui ter essa oportunidade de fazer conferências online, de estar aqui com você agora nesse momento, agora depois desse momento de pandemia. A gente nunca teve essa iniciativa. Por uma parte, foi bom, porque a gente, de certa forma, se apropriou de outras metodologias, com outras ferramentas, né? A gente sabe disso. Mas, por outro lado, as dificuldades foram imensas de muitos para se apropriarem. E, principalmente, os alunos, que eu acho que foi a maior dificuldade foi essa, além dos professores terem precisado de um certo tempo para se apropriar, também os alunos tiveram que ter essa preparação, né? De como receber essas aulas, né? Os links das aulas, a questão dos grupos, né? Dos vídeos, como é que eles iriam ver. Então, eu vejo que foi outro desafio imenso e que alguns ainda estão enfrentando esses desafios. Não são todos que se apropriaram ainda. Outro ponto que eu considero como desafio, né? É esperar a autonomia dos alunos e apoio das famílias. Eu acho que é um desafio. O professor ele fica do outro lado sem ter muito o que fazer. Porque nós sabemos que no contexto da sala de aula, nem todos os alunos têm essa autonomia. Né? Tem aquele que precisa o professor chegar perto. Além disso, cada um tem a sua forma de aprender.
Às vezes, um coleguinha aprende perguntando algo ao colega, né? Precisa dessa interatividade ou com o professor ou com os colegas em sala de aula, nos trabalhos em grupo, né? E isso falta. Então, a gente vai esperar a autonomia de todas as crianças e nós sabemos que isso não acontece quando a gente está na aula presencial. Imagine cada um na sua casa. Então, aqueles que não têm autonomia, a gente aposta em quem? Em quem está em casa para acompanhar. Aí nós sabemos que nós temos realidades diferentes porque nós temos famílias diferenciadas. Nós temos filhos de professores, mas nós temos filhos de analfabetos. E como fica a condição desse filho de analfabeto, né? Como é que eles vão, de certa forma, receber esse apoio? Quem vai ser a pessoa que vai dar esse apoio? E essas pessoas, elas não foram qualificadas para a docência. Não estou dizendo que os pais não têm qualificação, porque nós sabemos que cada pessoa tem a sua individualidade. Mas quem se preparou para ensinar foi o professor, né? Ele quem sabe quais são as diretrizes do ensino, quais são as possibilidades, quais estratégias, formas de chegar até as formas de aprender desses alunos, tá certo? E outra coisa que eu considero como desafio, né, é justamente ensinar sem ter essa possibilidade de mediar. Quando você manda uma aula por vídeo, você não tem a possibilidade de intervir, né? Mas eu considero que os professores são heróis. Porque eles não têm condição de intervir no vídeo, mas ele fica lá do outro lado do WhatsApp esperando alguma pergunta que o aluno faz para passar um áudio. Mas não é a mesma coisa de que você está tirando a dúvida da criança no momento, mostrando onde é que ela precisa melhorar, onde é que ela precisa, de certa forma, vamos dizer assim, colocar algo a mais para melhorar o seu aprendizado. Então, eu considero um desafio muito grande, é você ensinar sem mediar. Fica complicado, né? Fica naquela transmissão do conhecimento, né? Aquela ideia de que você só transmite, mas você não tem essa possibilidade de intervir. E o que os alunos têm reclamado mais é da falta de concentração. Nesse momento difícil que nós estamos vivendo, você sabe que você se liga numa tela por alguns instantes, mas depois você quer mudar para outra. A internet tem muito disso, né? Você está lá com o seu celular, vendo a aula do professor, de repente entra uma mensagem do WhatsApp, qual é o desejo que você tem? Se for de alguém interessante, de olhar lá a mensagem que enviou. Aí você, de repente, sai e vai lá ver a mensagem, porque foi mais interessante do que aquele momento que você está assistindo a aula. Então, nesse momento, no momento que foi implementado, se tornou mais fácil, mas a gente observa que muitos estudantes estão reclamando que está se tornando cansativo. Ou seja, nada vai substituir o ensino presencial, essa necessidade de sociabilidade, né? E por último, né, para a gente deixar aqui, as famílias, né? Como é que estão as famílias nesse contexto, né? Como é que, de certa forma, elas estão se sentindo como responsáveis por uma coisa que não era da sua necessidade. Então, uma coisa que eu coloco, Ângela, como importante aqui para vocês, e que muitas vezes a gente vê muito aqueles memes, aqueles vídeos, né, dos pais desesperados, que, de certa forma, são coisas até para nos fazer rir, mas a gente observa que muitos ficam naquela situação de desespero mesmo, né? Muitos ficam sem saber o que fazer. Porque nós, professores, foi quem nos preparamos para isso. Nós escolhemos essa profissão, nós nos identificamos com ela e nós construímos uma carreira onde envolve saberes, conhecimentos, tá certo? Relações interativas que a gente busca, de certa forma, para compreender melhor os nossos alunos. Então, nós temos essa qualificação. E os pais, eles se tornaram professores pro-tempores de paraquedas, de uma hora para outra. É como a gente tivesse colocado você agora quem vai dar esse suporte. Por mais que o professor se preocupe em não tornar a sua atividade como atividade dos pais, mas os pais não compreendem assim. Não, se vê atividade para casa, eu quem tem que ensinar, porque o meu filho não sabe ler, então eu tenho que ler. E se eu não souber ler, eu vou recorrer a quem? Né? Então,
é uma dificuldade muito grande, mas que a gente tem que ter o entendimento que isso é normal, porque vamos buscar na questão cultural. O que é que os pais construíram culturalmente do que seja a escola? É um lugar que eles têm, que desde a sua infância eles cresceram com isso, que eles foram para a escola, aprenderam algo na escola, e que lá na escola tem alguém que vai ensinar seus filhos, né? Que ele vai deixar e vai buscar todos os dias, assim como os pais deles fizeram com ele. Então, eles têm essa imagem de escola. E muitos não acreditam nesse modelo remoto, nesse ensino não presencial. Eu conheço escolas que os pais trancaram as matrículas porque dizem que o menino não vai aprender nada e não adianta ir esse ano mais para a aula. Então, nós podemos observar que isso é uma questão estrutural, cultural, que os pais têm essa construção, tá certo? E ninguém vai mudar isso de uma hora para outra. Eles confiam a escola ao professor. E nós temos aquele caso dos pais que, de certa forma, não acompanhavam seus filhos na escola, quando presencial, e a mesma coisa acontece com aqueles mesmos alunos nesse ensino não presencial. Porque se ele não tinha muito compromisso de estar acompanhando a criança na escola, de querendo saber como é que estava, na sala de aula acontece nas aulas não presenciais acontece a mesma coisa. Então, nós sabemos que são coisas que nós vivenciamos e estamos observando, né, que esse modelo os pais não vão aceitar. Eles estão vendo, assim como nós na educação, como um paliativo. Que se não tem como fazer, tem que fazer desse jeito. Não tem outra alternativa, vai ser feita assim. Né? E nós sabemos quais serão os danos disso. Né? Infelizmente, esse momento nos impõe, trouxe isso à tona para nós vivenciarmos, mas que, de certa forma, teremos prejuízo, sim, com relação à aprendizagem dos nossos alunos. E que eu observo que, neste momento, o mais importante de tudo é que a escola tem que estar presente das famílias e das crianças. Porque quantas e quantas crianças no Brasil não já perderam seus entes queridos? Quantas e quantas crianças não estão assustadas? Quantos jovens não estão assustados com o que está acontecendo, né? De poder adoecer, ou do seu pai adoecer e alguém morrer da sua casa, né? Então, nesse momento, é necessário que todos deem as mãos, né? Que apoiem as famílias na questão da emocionalidade. É importante que a gente tenha esse trabalho de solidariedade também, que além dos conteúdos, veja essa questão do emocional, do trabalho com as famílias, de acolher cada um dos nossos alunos, né, dos alunos, das crianças, dos adolescentes que precisam da atenção. Eu concordo muito com uma frase que ouvi de Antônio Novo numa live, que ele diz o seguinte, que nós, os professores, são gigantes nesse momento. E que nós, escola, que nós, instituição de ensino, que escola e as universidades, elas são as instituições mais importantes nesse momento, fora as que estão trabalhando com a saúde, no que diz respeito à assistência à sociedade. Por que isso, minha gente? Porque nós não podemos virar as costas para as famílias nesse momento. Nós temos que estar presentes. Por isso que nós estamos nesse momento aqui tratando desse tema tão importante. Porque nós precisamos levar a nossa contribuição à sociedade, nós precisamos levar a contribuição para as escolas, para as famílias, né? E dizer que nós estamos, enquanto educadores, presentes. Porque, se não mais na frente, se a gente virar as costas, a própria sociedade vai cobrar de nós. Cadê onde vocês estavam no momento que nós mais precisávamos, né? Então, nós estamos presentes, trazendo essa contribuição para todos, né? Para as escolas, para as famílias, para a sociedade. Esse é o nosso papel de professores. E, além disso, precisamos considerar a diversidade das condições das escolas. Conversando com alguns professores, eles até falando, né, aqueles que fazem atividade online com os alunos, que algumas crianças desligam a câmera no momento da aula.
E a gente ficava se questionando por que está desligando as câmeras. E eles conseguiram, né, na sua sensibilidade, perceber que as crianças ela não têm um espaço propício dentro da sua casa para estudar. E no momento da aula, ela não queria que pessoas da casa dela ficassem transitando na hora que ela estivesse assistindo a aula. Quer dizer, os ambientes, de certa forma, não são iguais. A condição da família não é igual, tá certo? E que a escola precisa considerar essa diversidade nas condições existenciais dos seus alunos. Isso é muito importante que a gente leve em consideração. Então, de imediato, né, antes da gente finalizar, né, eu abro esse espaço, né, para que vocês possam, de certa forma, perguntar alguma coisa. Era uma reflexão que, de certa forma, eu queria trazer, né, depois nas considerações finais, eu deixo mais outras contribuições, né, mas o que eu considero para finalizar essa fala nesse momento, antes do debate, é dizer que nós não estamos bem enquanto educação nessa pandemia. Por mais que a gente considere que os professores estão fazendo o que podem, né? Eles estão se reinventando, como já foi dito aí nos comentários, estão realmente se reinventando, que nós não podemos em nenhum momento menosprezar e desvalorizar os docentes, né, neste momento, pelo que eles estão fazendo. Porque eles estão fazendo tudo o que está à sua altura, estão preocupados com a aprendizagem dos alunos. Mas a circunstância, nós podemos dizer que não está possibilitando uma boa aprendizagem. Por uma parte, isso é bom porque se o governo federal tinha a ideia de tornar a educação básica à distância, isso é inviável. As famílias nunca vão aceitar. Os alunos não gostam desse modelo, tá certo? E não traz a aprendizagem como se esperava que pudesse acontecer. Então, é um modelo que eu considero que ele não tem como se estabelecer. Porque pela experiência que nós estamos vivenciando, não há a mínima possibilidade desse modelo se estabelecer, principalmente na educação básica. Na educação infantil, nem pensar, muito menos também no ensino fundamental, porque a gente está observando as lacunas que está deixando nesse momento. Então, abre espaço agora para que você possa... Professora, já temos uma pergunta, né, do nosso professor Yuri, É. que ele vem perguntar, né, qual é o seu olhar em relação ao ensino remoto no ensino superior? Sim, no ensino superior, eu observo o seguinte: da mesma forma que nós temos, por exemplo, no nosso levantamento que nós fizemos no curso de pedagogia, o levantamento que nós fizemos no curso de pedagogia, praticamente 100% dos alunos têm acesso à internet. Mas eu não posso considerar o curso de pedagogia como a UERN, não é isso? E nós temos, na universidade, nem todos os alunos têm acesso à internet. Então, da mesma forma que vai ser excludente, está sendo excludente no ensino fundamental, no ensino médio, essa exclusão com certeza vai acontecer no ensino superior, né? No ensino superior. Porque, assim, quando você abre um curso à distância, né? Abre um curso à distância, as pessoas que vão se matricular naquele curso à distância, elas já são cientes que ela tem que ter internet. Não é isso? Mas a situação que nós estamos vivendo, nós não temos um curso, os cursos que tem na UERN não são à distância, apenas alguns, como o que vai ser implementado no campus de Ipatu, que é a educação do campo, em breve, que vai ser na modalidade à distância. Mas nós temos um projeto pedagógico para esse curso já com essa característica de ser EAD. Mas o curso de pedagogia, por exemplo, não é como os outros cursos que são presencial. Nós não temos um projeto pedagógico que, de certa forma, vamos dizer assim, que de certa forma dê suporte para isso.
Então, o ensino remoto, pelo que eu estou vendo na UERN, está vindo assim como se fosse optativo. Se o aluno quiser se matricular e o professor oferecer, vai acontecer. Se não, então assim, a gente vê que, de certa forma, é algo que também vai trazer certos prejuízos, né? Vai trazer certos prejuízos, porque a gente não pode, enquanto instituição, forçar e dizer vai ser presencial para todos os alunos, porque a gente nem todos têm essa condição. Então, até mesmo onde eu sei, vai ser prejuízo para aqueles que não têm o acesso. Como está sendo esse ensino remoto, na sua concepção, com as crianças especiais? Eu acho que nem está acontecendo, na verdade. Porque, assim, o certo, pelo menos pelo o que eu já li, né, é que a criança seja tratada dentro da sua necessidade. E o que eu observo é o seguinte, se a escola ela tem ciência, vamos dizer assim, quais são as necessidades desse aluno? Eu conheço uma aluna que é autista, que ela não sabe ler, mas tudo que você ler para ela, vamos dizer, ela presta atenção à aula. Por incrível que pareça, ela é autista, mas presta atenção na voz. Então, o que você fala, ela memoriza. Quando vê uma atividade que alguém lê para ela, ela sabe responder todinha. Então, o que é que a gente observa? Se a escola tem essa sensibilidade para ver o canal de aprendizagem desse aluno, está preparando atividade diferenciada para esse aluno, que é especial, tudo bem, está fazendo uma tentativa de incluí-lo, mas se não fizer isso, então com certeza essa criança será excluída. Né? Com certeza será excluída dessas oportunidades de aprendizagem se ela não for considerada na sua especificidade, até porque ela tem esse direito, né? E a família tem que cobrar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém mais quer perguntar alguma Tem. coisa? Cadê meus alunos Como, perguntadores? como fica as crianças, né? Como ficam as crianças que estavam em processo de alfabetização? Haverá Desastre. prejuízos? Ou seja, melhor, há prejuízos para essas crianças? Com certeza, né? O que eu observo é o seguinte: os professores eles se esforçam. Mas eu acredito que todo professor que é alfabetizador, eu falo por experiência porque eu já fui alfabetizadora, né? Nós sabemos que ninguém aprende a ler sem tiver alguém que ensine. Você só aprende a ler se alguém lhe ensinar. Não pode dizer que alguém aprende a ler sozinho, tem que haver intervenção. Então, se não houver intervenção, não há aprendizagem da leitura e da escrita. Mas, assim, o que eu observo é que, nesse momento, tem que haver um compromisso da escola com esses alunos deste ano, vamos dizer. A escola ela precisa, no retorno, né, ver quais foram as lacunas que ficaram. E tratar o seu aluno, o aluno da escola, não como daquela turma específica, mas o aluno é da escola. E fazer um levantamento do que não foi, vamos dizer assim, das competências ou habilidades que esse aluno não construiu. E, de certa forma, todos trabalharem em prol de atender essa necessidade do aluno. Se ele não conseguiu aprender a ler, ele estava no segundo ano, não conseguiu, então que o professor do terceiro ano ele vai ter que, de certa forma, trabalhar a habilidade do segundo e do terceiro ano ao mesmo tempo. E assim por diante. Então, a gente tem que tratar aquele aluno como um aluno da escola, que vamos dizer assim, ele não tem culpa desse prejuízo que ele teve. Ninguém teve culpa, na verdade, nós não temos culpa, o professor não teve culpa, foi as evidências do momento que levaram a isso. Mas é importante que a escola ela tenha esse olhar comprometido com todas as crianças nesse momento, principalmente as de alfabetização. Professora Edilma, nosso tempo, estamos já nos minutos Já? finais, né? Então vamos para as considerações finais, né? Eu sei que vocês que estão aqui acompanhando a gente têm muitas perguntas a fazer à professora Dilma, muitos Então, a pergunta que questionamentos.
Carliana perguntou, será que as escolas planejam, pensando nessas especificidades, né, nas grandes tragédias? Aí a gente vê assim que os profissionais das escolas, eles precisam ter essa sensibilidade nesse momento, né? Todos os profissionais das escolas. Porque se a gente for pensar em termos de sistema de ensino, o sistema de ensino está mais ligado em número, né? Se o menino foi aprovado, seja de qual forma for, muitas vezes não está muito ligado na questão, não são todos, tá certo? Que tem profissionais, né, que estão na gestão da educação, que tem esse olhar ativo e tem compromisso com a educação, principalmente aqueles que são educadores, mas nós sabemos que tem muitas pessoas que não são educadores e são colocadas em cargos de gestão. Então, tem as suas, vamos dizer assim, as diferenças que a gente não pode generalizar. Mas nós sabemos que o que vem lá de cima do Ministério da Educação, o Ministério da Educação quer são números. Mas nós que estamos na ponta da escola, da sala de aula, temos que ter esse compromisso e ver quem foi prejudicado nessa situação, né? Para atender essas especificidades. Como eu tinha falado, né, nós estamos nos minutos finais da nossa live, desse nosso primeiro dia, né, de muitos que ainda virão, né, para não sermos interrompidas nas considerações finais, né, porque o Instagram, ele não tem essa consideração, ele não quer saber se... Faltam quantos minutos, Ângela? Faltam só 8 minutos. Ah, tá bom. Bom, então eu vou fechando aqui, colocando assim algumas considerações que eu coloco como considerações sugestivas, né? Que eu vejo assim, se não fosse essa questão de confundir, porque eu vejo que o Ministério da Educação ele está levando em conta o ano letivo como um ano civil, e que é diferente, né? Então, é como se estivesse forçando que 2020 termine em 2020 mesmo. Né? Então, a gente observa isso. Se não fosse essa legalidade, né, que forçasse a situação, tivesse uma visão diferenciada do Ministério da Educação, eu vejo que não teria problema de 2020 adentrar em 2021, né, considerando também o trabalho que os professores estão tendo, né, registrar uma parte dessa carga horária, mas não totalmente, mas que a gente se estendesse mais nos momentos presenciais, porque a gente observa que se a maior parte da carga horária for à distância, né, isso vai trazer danos muito graves, né, para os alunos. E também pensar, o sistema de ensino deve pensar nas condições de trabalho dos professores. Né? Quem está levando o ensino em casa são os professores. Qual a assistência que esses professores estão tendo, né, para realizar suas aulas? A escola está distribuindo material para ele confeccionar, o material didático para fazer a ilustração das suas aulas? Né? Qual o financiamento que vamos dizer assim, o sistema de ensino tem dado para as famílias que não têm acesso à internet para poder colocar as aulas online? Qual a assistência que o sistema de ensino está dando aos professores que não têm condição de pagar a internet, mas têm que usar a internet de alguma forma para poder promover esse ensino? Né? Então, nós sabemos que é necessária essa assistência do poder público, porque o ensino é público e tem que financiar é o sistema público de ensino. Né? Então, são coisas que a gente que está como desapercebido, mas nós não podemos fechar os olhos para essas coisas que estão acontecendo, né? Porque não é dever do professor bancar a educação. Quem tem que bancar a educação pública é o Estado, né? O Estado, o município, o governo federal. E isso deve ser uma ação também do governo federal que está aquém. Não, jogou a batata quente para os estados, para os municípios, cada um que se vire e banca do jeito que achar melhor. E não é bem assim, né? Nós sabemos que o financiamento da educação pública vem da União, né? E não está havendo esse diálogo da União com os estados e municípios em termos de financiamento. E outro ponto é a questão das discussões, porque tudo foi definido pelo Conselho Nacional de Educação, não houve uma consulta pública, o MEC não fez uma consulta pública, né? Foi tudo jogado, assim, de certa forma, de cima para baixo, e que nós, que de certa forma, enquanto instituições de ensino, temos que nos organizarmos para reorganizar o calendário escolar, né? Então, é como se o Ministério da Educação estivesse omisso nesse momento, tá certo?
está omisso nesse momento das questões, das diretrizes do ensino, que é uma responsabilidade do Ministério da Educação e do Conselho Nacional da Educação, né? E concordo, né, que as avaliações de larga escala, inclusive o Enem, ele não pode acontecer nesse momento, porque os estudantes não estão, alguns nem aulas estão tendo. Por exemplo, os alunos dos institutos federais estão parados. Então, como é que o aluno do terceiro ano vai fazer Enem sem ter terminado o terceiro? Né? Ele vai se prejudicar, não vai ter essa oportunidade de entrar numa universidade, né? E também a formação dos docentes, eles precisam ter essa preparação, eles precisam receber formação dentro das novas tecnologias, né? Dentro dessas novas metodologias, de como elaborar um vídeo, de como elaborar uma aula, de como se posicionar frente a uma tela, né? Então, todas essas questões eu acredito que sejam emergentes que o poder público precisa considerar. E, principalmente, eu finalizo dizendo, precisamos valorizar e considerar o que os professores estão fazendo, né? O que eles estão... A luta que os professores estão tendo, de certa forma, a dobra de carga horária que eles estão tendo, que não estão tendo, de certa forma, isso não está sendo financiado, eles estão ganhando do jeito que estavam ganhando, e algumas instituições, eu não sei todas, mas algumas particulares até reduziu, né, porque teve que reduzir as mensalidades, então teve que reduzir o salário dos professores, não é culpa nem dos gestores escolares, mas principalmente desse momento, né, porque baixou um decreto que as escolas tinham que diminuir as mensalidades, então as direções de escola não tinham como manter o mesmo salário dos professores, uma vez que não ia receber essas mensalidades, né? Então, principalmente aquelas que são escolas de pequeno porte, que tem caixa, tudo bem, né? Sem problema, mas aquelas que têm... Então, eu só tenho a parabenizar a todos os profissionais de educação e, por último, que possam apoiar as famílias nesse momento, emocionalmente, com o coração, né? Ver esse lado humano que cada professor tem, que com certeza nesse momento tem que abraçar todas as crianças e as famílias que estão vivendo esse momento difícil. Então, é isso que eu tinha a deixar para vocês, tá certo? O meu abraço a todos, foi um prazer estar com todos vocês aqui. Tá certo? Nesse primeiro momento, foi o primeiro momento, a gente teve algumas dificuldades iniciais, né, Ângela, com a internet, mas acredito que deu para a gente atender os objetivos propostos nessa primeira live. Acho que com certeza, né, se deixasse, acho que dava 10 horas e nós aqui com vários questionamentos, várias perguntas, mas já está bem pertinho de encerrar, falta 2 minutos. Quero deixar aqui meu sincero agradecimento. Espero que eu tenha realmente representado de forma coerente os discentes da UERN, né, de especial do curso de Pedagogia. As explanações, as explicações que aqui foram abordadas foram de grande aprendizagem. É essencial debatermos, partilharmos experiências, dizer realmente a realidade, porque quem sabe a realidade que estamos vivendo é quem está vivenciando dia a dia, né? Quem está sendo professor sabe o que é que está enfrentando. Então é muito bom. Parabenizo aqui, né, em nome de todos os discentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, do campus avançado de Patu, o Departamento de Educação por essa ação, né, que esse departamento realmente está agindo, começou a agir e é gratificante. E eu aplauso, né, dou meus aplausos em nome de todos os discentes do campus avançado de Patu, em especial dos que fazem parte do Departamento de Educação. Agradeço pelas contribuições da professora doutora Dilma, que foi grandiosas explicações, explanações, uma verdadeira aula. Muito obrigada. É porque eu estava com muita saudade de dar aula a vocês. Obrigada. Deixo os meus sinceros obrigado a cada um de vocês, né, discentes, funcionários, docentes, que estiveram conosco, né, que acolheram o departamento, acolheram, né, essa ideia. Então, eu agradeço de coração, em nome de todos os professores, funcionários e alunos, por esse momento e por vocês estarem aqui. E quarta-feira tem mais sobre gestão, tá certo? Quarta-feira tem mais, às 19 horas, aqui no Instagram do DE, eu acho que será pelo Instagram,
e do DE, e que vocês, né, estejam aqui novamente para debatermos, compartilharmos experiências e fazermos muitas perguntas, porque tem muitas pessoas que vão passar por aqui, por essas lives, que muito têm a nos ensinar, a contribuir. Faltam só 27 segundos, então, muito obrigada, Edilma, obrigada, Jordana, obrigada a todos que estiveram conosco e tenham todos uma boa noite. E quarta-feira, com a graça de Deus, nos encontraremos aqui novamente no mesmo horário. Tchau, um abraço, viu? Tchau, abraços, beijos.